Gente, o que era mais incrível, assim, que admirável, é que eu acho que por conta também da sua profissão, a sua habilidade de falar Gente. e expressar os sentimentos, Gente. tipo assim, era o mesmo tom de voz, e é isso, 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 e eu não gostei, e Acabava com E a aí você vem pessoa. assim, ó, véi, eu ia falar, fala o quê? Fala lá, fala, você tem razão. Tá tudo certo. Eu Tipo- nunca ia querer ter uma conversa assim com você. Nunca. Eu ia chorar. Eu ia falar, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não ia ter costume. Não, porque a sua capacidade de explicar e de dar nome aos sentimentos e explicar é assim, uma coisa que não existe o menor argumento contra, sabe? Sim. Você falava, é isso aí, então tá bom. E a minha memória é muito boa também. É. Então, quando quando eu começava a perceber que as pessoas iam me atacar, eu ia ter que atacar, mesmo não querendo. Porque, gente, não vou mentir, sim, eu tinha preguiça de jogo da Discord às vezes. Eu adorava ir lá e falar, mas às vezes eu falava, Hoje não. hoje eu não queria, Ai, não tô afim, não tô afim de Imagina. discordar. Mas aí eu ia e quando eu tava falando. Mas aí eu colocava minha memória em jogo, assim. Eu falava, tá, não tô tão afim, mas eu lembro. Mas eu lembro que aquele dia aquela pessoa falou aquilo, então vou usar essa. Então E aí guardava. eu ficava aguardando. Eu sabia quantas vezes, quantas pessoas foram chamadas no jogo da Discord, quantas vezes. Tinha muita informação que eu também guardava, que eu falava, eu não vou dar pra eles não, deixa eles aí. Nossa, teve uma Caraca. cena. Muita coisa. Eu já vi e falava, isso aí vai dar 2 dias. Dava 2 dias, acontecia, mas eu não falava. Então, ou talvez meu erro era esse. Eu deveria ter falado, porque eu sabia muito ler as pessoas lá dentro, muito fácil. Teve uma cena Infelizmente, porque daí era muita coisa na minha cabeça. que eu não lembro exatamente o que era. Era mais pro final, assim, do programa, na sala, Era um jogo da Discord, eu sei qual que é. Mas não, acho que foi o pós, então, do jogo da discórdia. Porque foi um pega pra capar. Foi um negócio que Uma foi gritaria. uma gritaria e ela veio. Pá, aqui, ó. É. E eu assim, caralho. Foi. É sobre isso. Eu não Foi. lembro o que era, mas Ah, era... eu sei. Acho que foi a lembrei. primeira discussão que eu tive foi essa, na verdade. Que realmente, inclusive, essa é uma discussão que eu não consigo ver. Não por causa da discussão, mas porque eu me olho. Eu tava num estado de tanto sofrimento que me olhar naquelas condições me deixou mal. Imagino. Muito mal. Tipo, eu vi o meu olho vermelho, assim, e eu não tinha começado a chorar ainda. Eu fui chorar depois. Era vermelho, de estresse. Eu falei, que? Eu cheguei nesse lugar. Aí eu falei, não, deixa pra lá. E assim, tem coisas que você esquece, tipo, que é como se Tem. fosse um flash que fala, meu Deus, não lembro. Então, é que a gente vive muita coisa lá dentro. Então, algumas coisas você esquece, mas é mais difícil olhar e falar, vocês não viram isso? Como não? Entendeu? Isso é o mais difícil. Vocês não ouviram que a gente brincava sobre isso? A gente brincava todo dia. Mas é porque o pay-per-view, ele gente, pra uma pessoa, as nossas equipes vêm 24 horas. Mas é uma vida inteira dentro daquela casa. Não dá pra ver tudo. É não mesmo? dá. É Não, uma e realmente, vida. tem horas que, tipo assim, você tá querendo uma câmera ali, não tá lá a câmera. Porque tem muitas pessoas. No começo, então... É porque eles querem, acho que eles não querem mostrar no pay-per-view que tá rolando, pra depois mostrar ali no ao vivo, nas edições. Porque eu eu já ficava, não- tipo não assim, sei. cadê fulana? Sim. Não tá em nenhuma câmera. A minha irmã perguntou depois se eu me escondia. Olha lá, olha a cara dela, viu? Que eles ficavam me caçando pela casa. Mas é que no o começo do programa... Eu tenho que parar de falar isso, mas... Eu fiquei muito doente. Muito doente. Febre de muitos graus. As 3 primeiras Caraca. semanas. Aí a minha mãe, inclusive, até parou de assistir nessa época. Porque ela olhava e falava, minha filha tá doente. E era alguma coisa emocional? Acho que era. Mas você Eu expôs mas eu isso? fui muito bem cuidada. Tipo assim... Muito, muito, muito. Eu falei, nossa, eu acho que eu queria esse convênio pra minha vida sem. Eu fui muito bem cuidada. Por exemplo, eu acho que era emocional também. Mas eu fiquei muito mal e eu não conseguia reagir, não conseguia conversar. Eu não conseguia levantar da cama, porque eu tava com muita dor no meu corpo. Caraca. E aí foi a época que eu era a planta, mas eu tava só doente. Caraca. Mas aí depois tudo ficou bem. Mas posso falar, analisando todo mundo, assim, analisando todos os programas, eu acho que eu iria preferir sair como planta do que ter algumas atitudes não, eu tô que com certeza. Satisfeito. que dá aquela fala, nossa, porque acho que você é colocado em prova toda hora, né? Sim. E é aquela coisa, tem horas que, tipo, na vida pessoal, você jamais ia falar, tá bom, beijo, tchau. Aham. Pra que você vai se indispor? Só que ali você é obrigado a falar, e aí Sim. você, sei lá, tipo, ultrapassa o seu próprio limite, né? É. Então é muito... É assim, é um jogo para corajosos. Sim. Admiro muito quem vai. E eu acho que você ia falar boa. Não? Não, e eu acho que é isso que as pessoas também falam, Sara, de como eu sabia falar sobre os meus sentimentos. Porque lá dentro, se você... Eu falava muito isso lá também. Eu não conheço ninguém que tá aqui, a não ser eu mesma. Tipo, ninguém que estava ali... conhecia a Aline porque ela era do Ruge. Eu era muito fã do Ruge. Isso foi um bug na minha cabeça. Que eu falei... Eu ficava assim na casa, nos primeiros dias. Meu Deus, a Aline tá aqui do meu lado. Tá. Ela tá do meu lado. Tipo, sério, foi um bug.
Aí, mas eu não conheço ninguém. Então eu falei, se eu não sei sobre as minhas limitações, num jogo que não é sobre limitações, é sobre ultrapassar os seus limites. Big Brother não é um jogo pra você viver no limite. No limite eu vivo aqui fora. Lá dentro você tá vivendo a 3 vezes mais que seu limite. E é isso que as pessoas aqui fora também não acessam, porque é um nível de estresse e é bizarro, porque a nossa cabeça, ela atinge um negócio de sobrevivência, parece como se fosse um botão de sobrevivência, que você sair daquela porta é como se você fosse morrer. E aí tudo que você faz é pra sobreviver. Pensa, sabe aquele respiro de sobrevivência, do tipo, que a gente sabe que o nosso corpo tem? Ali se torna aquele lugar. E aí as nossas reações, elas são 3 porque você tá querendo sobreviver. Quando as pessoas saem, que são pessoas que você gosta, é um luto, gente. Tipo, é muito bizarro a sensação. E aí eu falava, eu me conheço, eu sei que eu me conheço. Talvez 100%, não, nem quero me conhecer 100%, porque senão eu não vou ter mais nada pra descobrir. Mas eu sabia que eu me conhecia em algum lugar. E eu falava, se eu não me agarrar aos meus sentimentos aqui, eles vão ser levados por pessoas que eu nem conheço. E muita coisa foi, mas aí era isso que tentava me botar o pé no chão.